começou a gravar, tudo bem? A partir de agora começou a gravação do nosso encontro de hoje, do dia 25 de agosto, aula 2 de Prática Jurídica Simulada do Trabalho, para a turma de oitavo período. Tá? O link para visualização pelo stream, assim que ficar pronto, eu envio por mensagem no portal acadêmico. Assim que eu conseguir fazer a conversão do vídeo, eu posto no YouTube, no site, no portal, e por dentro aqui do aplicativo do Teams vocês também conseguirão visualizar o vídeo na caixa de contexto dessa equipe de trabalho. Tá? Feitas esses avisos, vou colocar ali o aviso de gravação no chat, conforme a orientação institucional, para que fique registrado por escrito, né, a ciência a todos vocês de que se deu início à gravação do nosso encontro de hoje. Beleza, vamos começar a trabalhar? Bom, eu preparei aqui, como salvo o melhor juízo eu disse na semana passada, né, um materialzinho escrito, uma sequência de slides, falando aí sobre essa nossa primeira peça, a peça de reclamação trabalhista. Ah, Léo, passou, virou agora professor de ler slide. Não é o caso. Eu estou trabalhando dessa forma em outras turmas, tem dado um bom resultado, né? Ainda não tinha adaptado para essa disciplina de prática simulada do trabalho daqui da Uniabel, tá? Mas como é que eu vou fazer? Provavelmente o encontro de hoje, da semana que vem, eu vou preparar esses slides e a gente termina de ver a estrutura da reclamação. No terceiro encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os pedidos e vamos fazer ali uma simulação de cálculos simples, né? Uma simulação primária dos cálculos trabalhistas. E na segunda parte ainda do terceiro encontro, eu vou compartilhar com vocês um modelo de reclamação trabalhista, um modelo simples, um modelo que nós usamos ali no núcleo de prática jurídica da nossa faculdade, tá? Para a gente já ter aí todos os elementos da peça, tá bem? E muito provavelmente a nossa prova de primeiro bimestre será uma reclamação trabalhista, tá? Eu ainda vou ver como é que eu vou poder fazer os procedimentos de avaliação, mas provavelmente uma prova de peça processual valendo 10 pontos. Opa, entrou 89 mil. Ah, agora eu entendi a referência. Entrou um aluno identificado como 89 mil. Eu falei, nossa, alguém está com dinheiro. Né? Eu demorei, desculpa aqui a lentidão, eu demorei a entender a referência. Né? 89 mil, quem é você? Só para eu registrar aqui, na tua presença. Fazer teu registro de presença. Opa! Henrique, boa noite. Boa noite, Henrique. É o Rick, professor. Boa noite. Ô, Rick, Perdeu a graça. Perdeu a Richarlison. graça. Perdeu a graça. Vou lá tirar, botar meu nome. Ou tem outras referências boas, é porque eu tirei uma soneca da tarde e tô lento. É isso aí, bem-vindo, Rick. Obrigado pela presença, irmão. Vamos lá então, galera. Vou passar aqui para os slides, tá? Vamos lá. Prática. Aí você vai falar, Léo, como eu estava dizendo, tá lendo o slide? Eu procurei escrever esses slides, né, do PowerPoint com as minhas palavras, né? Como se fosse, eu tenho que colocar eles o mais próximo possível do que eu falaria, do que eu verbalizaria para vocês em sala de aula, porque a ideia é eu compartilhar esses arquivos com vocês. Eu sei que tem a galera que assiste o vídeo, que vê gravação, mas que ainda não fica confortável, que só consegue se sentir seguro, só consegue se sentir confortável com alguma coisa na mão lendo, né? E não só esse material, mas outros serão compartilhados com vocês. Tá? Vamos lá. Então, primeiro, né? Bom, nós sabemos que faltou um slide aqui, o troço comeu aqui o meu primeiro slide. Bom, eu vou ter que dar uma ajustada aqui. Então, vou deixar nessa primeira tela. Eu tinha um primeiro slide aqui que falava que a reclamação trabalhista é a petição inicial trabalhista em mais de 95% dos casos, que outro exemplo de petição inicial trabalhista é a ação de consignação em pagamento, que é uma peça que vem
né, lá do Código de Processo Civil, mas que é muito utilizado na seara trabalhista pelo empregador, principalmente nos casos de abandono de emprego pelos seus empregados, e que a reclamação trabalhista, além de tantas outras coisas, visa, né, reequilibrar, não é só uma lide trabalhista, mas muitas vezes ela é instrumento para reequilíbrio de uma determinada relação de trabalho. E por que isso, né, gente? Porque muitas vezes, não é raro, né, que na audiência de conciliação parte do acordo seja a reintegração do empregado. Aí você pensa, nossa, o camarada demitiu aquele empregado e parte do acordo de readmissão, esse empregado vai se sentir ali confortável, né? Não, você imagina o seguinte, aquele camarada que já está faltando aí 5 anos para se aposentar, ou 3 anos para se aposentar, é, enfim, tem algum outro problema, ou teve algum tipo de problema, ou desentendimento com o seu encarregado, no dia da audiência de conciliação, da audiência una, né? Vamos pensar em audiência una. Um exemplo, me veio aqui, me ocorreu um exemplo mais próximo, né? Dentro de algo que eu já vi, não foi em processo meu, foi assistindo a audiência dos outros, aguardando a minha. E aí teve a primeira proposta, nada de proposta, ali o representante da empresa que estava presente na audiência, com sangue nos olhos, com raiva do empregado, que o empregado tinha processado ele porque ele se considerava um bom patrão, e o empregado do seu depoimento, aí desenvolveu-se os depoimentos, o empregado falou que gostava muito da firma, que tinha toda a consideração lá pelo dono da firma, mas que ele tinha se tornado cada vez mais ausente e deixado a esposa dele, dona fulana, que eu não posso dizer o nome dela, ali na administração daquele negócio. E que dona fulana era mal educada, grossa, desrespeitosa, que xingava, que fazia, que humilhava, que deixava todos numa situação degradante, que por ele ficava ali até se aposentar, que o emprego era ótimo. E o patrão não entendeu, não entendeu, ficou naquela ali, e todas as testemunhas que foram ouvidas, tanto as testemunhas do empregado, e pasmem, quanto, não, acho que não foram todas a do empregador não, mas uma ou duas pessoas que o empregador levou, sabe aquele cara que o patrão leva, né, e que ele tá indo para lá achando que vai ter que mentir pra caramba, e quando o juiz fala assim, olha só, se você mentir, vai estar perante em juízo, você está cometendo crime. Aí o cara, trabalhador, pô, o cara ficou ali, segurou na cadeira, olhou para a cara do chefe, olhou pro juiz, deixou até aqui para minha telinha do Teams, né, porque eu tinha ali alguns conceitos de reclamação trabalhista que me levariam, né, a esse bate-papo com vocês. Principalmente, não me deixem esquecer, por favor, já que eu fiz alguma besteira aqui na hora de salvar o slide, que eu apaguei o segundo slide. Pelo jeito os demais ficaram, mas o segundo slide eu apaguei, eu misturei ele lá, eu faço muito disso. Não me deixe esquecer de falar sobre a importância da conciliação trabalhista, justamente essa questão. A reclamação trabalhista, o procedimento trabalhista, ele tem duas características assim muito peculiares, né? Que é a característica da primazia da realidade e a característica de sempre buscar a conciliação, independente do momento em que o processo estiver. O processo pode estar lá na frente, 7 anos de processo, tem fase de execução, brigando pra caramba. Os dois advogados colocam uma petição pedindo uma audiência especial de conciliação, o juiz defere, chama todo mundo para conciliar. Aí eu estava contando esse caos, né? E aí um dos. Acho que foi um só. Mas o importante é o seguinte: a testemunha que o próprio patrão levou falou assim: olha só, dona. Vamos chamar logo ela de Penélope antes que eu dê o nome da real pessoa, né? Eu não posso correr esses riscos. E veio lá o encarregado. Seu Tício, por exemplo, falou, não, dona Penélope, esposa do seu Mévio, dono do empreendimento, realmente ela fica lá gerenciando no lugar dele, porque primeiro foi um motivo de saúde, depois ele abriu outro negócio, deu os motivos. Aí tá, como é que ela é com você? Ela é minha chefe. Não, ela já te xingou? Ah, eu não sei se posso chamar isso de xingar. De que ela te chamou? Ah, eu prefiro não falar. Quem aqui já assistiu a audiência sabe que durante a audiência, mesmo se o depoente tiver um palavrão para falar, e ele tiver com vergonha, o juiz fala, não, pode falar o palavrão que for. Não tem problema não, aqui na mesa da audiência eu tenho que ouvir a realidade, o que aconteceu. E ele falou que dona fulana chamava ele de burro, de idiota,
de tapado, dentre outras frases racistas que, sinceramente, para mim são muito mais incômodas e eu prefiro racistas, entendeu? Então, com relação a etnia e tal, e não, eu prefiro realmente não reproduzir nem a título de exemplo. E, e dentro desse depoimento, você já viu ela ofendendo outros funcionários? Já. Já viu ofendendo o reclamante aqui? Exemplo, Caio, o reclamante Caio? Já Caio sofria, porque Caio tinha uma função que tinha que ter contato com ela a todo momento para poder dar andamento no trabalho. Ia lá, Caio não era um funcionário, mas não era um encarregado, não era um gerente, mas era aquele funcionário que aquele funcionário proativo que toca as atividades de certo tipo de negócio, mas que não chega a ter um cargo diferenciado de chefia. Não, Caio toda hora, porque às vezes ela mandava Caio orientar os outros colegas que estavam na mesma equipe que ele, e era uma orientação assim grosseira, e ele questionava e ele era ofendido duas, três vezes. Estou contando tudo isso porque eu comecei falando, né, explicando que a reclamação trabalhista e o procedimento trabalhista de um modo global, ele não é só uma lead, não é algo que busca tão somente, não é o funcionário tentando arrancar o dinheiro do patrão ou o patrão tentando sobrepor-se a certos direitos. Que em alguns casos como esse que eu bem vi, eu estou dando um exemplo bem maior que eu vi, né, em outros tantos, né? Aí esse camarada, o patrão lá, o exemplo seu Mévio, virou e falou assim, olha, como é que eu vou dizer? Eu não sabia que isso estava acontecendo. Minha esposa não é nem sócia, ela está ali para me ajudar. Se o seu Caio aí aceitar a reintegração no emprego, a minha proposta de acordo passa a ser a reintegração imediata dele. Eu vou pagar ele aí como se ele não tivesse parado de trabalhar, a diferença aí de salário, não do período que ele ficou sem, mas fechando o mês, dou aí, acerto com ele, exemplo, dinheiro de hoje, assim, um salário mínimo, para tentar compensar o aborrecimento dele, posso garantir a ele que Dona Penélope não entra mais nesse estabelecimento. A ele e todos os outros funcionários. Cara, olha só, conciliou. E isso já foi na segunda proposta, já foi depois de ouvir os depoimentos. E eram duas pessoas que se admiravam e que estavam ali numa lide trabalhista. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nem sempre a reclamação trabalhista é um instrumento de extrema lead, né? De lead preponderante. Tá? Muitas vezes, não é raro nós vermos a conciliação trabalhista indo além da questão financeira. Tá certo? Indo além, porque essa coisa, mas é um instrumento de conciliação, porque eles fazem uma cordinha ali. Tem muito advogado que eu converso, né, quando eu estava fazendo mais, estava mais ativo na advocacia, todos vocês sabem que eu, né, dei afastei um pouco do escritório, estou mais com a advocacia acadêmica mesmo ali do núcleo, com os processos antigos, mas não é raro, né, nós termos colegas aí que no corredor da vara do trabalho, né, lá do foro trabalhista, falam que aquilo ali é um grande balcão de negócios. E eu não vejo bem dessa forma. Tem uma característica forte de negociação, de valores, de valores e direitos, né? Mas é preponderantemente um instrumento para reestabilização de uma relação de trabalho e emprego, para harmonização de relações trabalhistas. Eu prefiro ver dessa forma. Ainda falando, né, no sentido de reintegrações, não é raro a gente ter notícia de funcionária que foi mandada embora, foi dispensada, depois da dispensa descobriu que estava grávida, e a jurisprudência dominante é no sentido que mesmo que ela desconheça, o patrão desconhecesse, a estabilidade deve abraçá-la. A jurisprudência ainda é nesse sentido, as decisões ainda são nesse sentido. Eu sei que tem muita gente que critica isso, tá? Mas vamos trabalhar com a realidade do tribunal. E não é raro também o empregador readmitir essa pessoa, ou readmitir porque vai ser um prejuízo menor, ou readmitir por tantos outros motivos, mas o motivo aqui nem me interessa tanto nessa primeira fase. O que me interessa mais é fazer um ajuste de percepção com vocês
da instrumentalidade dos procedimentos trabalhistas, que eles não devem ser vistos só como um instrumento extremado de levar-se a conhecimento do juízo uma situação de litígio, um contencioso, mas principalmente como um instrumento que deve sempre buscar a harmonização das relações de emprego. Tanto que as justiças do trabalho, Brasil afora, para quem frequenta foro trabalhista, vai ver que não é raro, né? Em todas as varas de trabalho, do lado do balcão tem um cartazinho, né? Semana da Conciliação, primem pela conciliação, a conciliação é nossa meta. Bom, diminui o número de processos, aumenta a produtividade do juiz e harmoniza as relações entre, né, os envolvidos. Nunca nos esquecendo que essa harmonia entre empregador e empregado, ela é vista de maneira clara, mas com se tiver que interpretar, breve interpretação, como fundamento do Estado Democrático de Direito, quando no artigo 1º, salvo engano, inciso 4º da Constituição, fala-se que é fundamento do Estado Democrático de Direito o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Quem é livre iniciativa é a fonte do poder econômico que fornece as vagas de emprego. Os dois são igualmente valorizados ali no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Eu dei essa coçadinha na cabeça, porque o pessoal tem aquele negócio de SOCIDVAP, né? E deixa eu pegar aqui meu código na hora da aula ele resolveu fugir de mim assim de uma maneira, tá fazendo até pirraça, não quer sair aqui da estante. Só para eu ter certeza aqui do inciso, mas é o quarto sim, né? É o quarto, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É o inciso 4º do artigo 1º da Constituição. Vocês veem como repercute, né? Outra questão, eu sei que vocês estão fazendo esse semestre, paralelo à prática simulada do trabalho, a disciplina de processo do trabalho, a teórica, tá? E é uma tendência que na minha fala eu muitas vezes conduzo as coisas como se vocês já conhecessem aqueles conceitos do processo do trabalho. A tendência real é que o professor de processo do trabalho esteja sempre um passo à minha frente. Caso eu fale alguma coisa que eventualmente vocês ainda não ouviram lá na disciplina do processo do trabalho, que ainda não chegaram naquele conteúdo, vai ter um momento que de repente a gente passa um pouquinho. Vai ter um momento que a gente vai avançar para recurso e a gente vai ficar ali no contrapé do cara, né? Não tem problema nenhum. Você fala, Léo, ainda não chegamos nisso. Eu vou dar uma passadinha para trás, vamos explicando, que aí ou você vai chegar para mim com algo que o colega já explicou, ou vocês vão chegar no colega com algo que eu já conversei e nós vamos complementando as nossas falas. Tá bem? Até aqui, beleza, gente? Então é isso. Eu, nesse primeiro momento, vou inserir esse slide aqui no conteúdo antes de passar isso para vocês, tá? Antes de compartilhar esse documento de PowerPoint com vocês, fazendo algumas considerações sobre a característica de harmonização das relações trabalhistas, como da reclamação das ações trabalhistas, né, dos procedimentos trabalhistas, e falando que é muito mais instrumento de harmonização das relações trabalhistas com caráter até constitucional, porque esse equilíbrio entre o valor social do trabalho e da livre iniciativa é corolário do Estado Democrático de Direito, é fundamento do Estado Democrático de Direito. Até aqui, beleza, gente? Então agora eu já posso pular lá para os meus slides. Antes de eu pular, eu vou pedir um favorzinho, porque ontem na aula do primeiro tempo aconteceu isso. O meu Teams aqui bugou, parou, travou geral, né? E eu tive que reiniciar o computador. Se isso acontecer, por favor, não desloguem, não saiam da reunião. Eu vou ter saído, mas a gravação continua, porque a gravação não depende só do meu computador, a gravação tá lá na nuvem da Microsoft, e eu corro e pego meu telefone celular que está aqui do lado, também logado no Teams, eu só abro a câmera e a gente continua. Mesmo que sem os slides, mas a gente continua o nosso bate-papo com o meu roteirinho. Beleza? Então vamos lá. Né? Aí nós conversamos na semana passada, tá aqui para a câmera, sobre os elementos da petição da reclamação trabalhista. E eu projetei esses elementos lá: endereçamento, eventual referência, qualificação das partes, menção ao advogado na forma de 77º do CPC, fundamentação da peça processual, e daí por diante, tá? Vamos
aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, então, já os slides. Vamos começar com o primeiro elemento, né, da construção da nossa peça processual, tá? O endereçamento. Ao redigir o endereçamento da peça processual, devemos, primeiramente, considerar as regras de competência contidas no 651 e seguintes da CLT. E essas regras de competência que estão aí, gente, elas serão melhor trabalhadas com vocês pelo professor de processo de trabalho. Por isso eu não vou avançar nessas regrinhas de competência, tá? Nas exceções. Vamos trabalhar aqui na prática simulada do trabalho com a regra geral, que é essa aí que está contida no 651, caput, que está espelhado para vocês na tela. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Olha como é interessante a redação do 651, porque ele fala assim, onde o empregado, reclamante ou reclamado. Ou seja, o empregado ele pode ser réu, ele pode estar figurando lá no polo passivo daquela reclamação trabalhista. E aí vem muito ao encontro do que eu estava mencionando, da ação de consignação em pagamento trabalhista. Vai ser objeto dos nossos encontros dentro do meu planejamento, ou vai ser o último assunto do nosso primeiro bimestre, esse primeiro ciclo antes da AV1, ou vai ser o primeiro assunto do ciclo de encontros pós-AV1, tá? Pretendo. Em princípio, eu posso fazer um ajustezinho nisso para poder otimizar o nosso tempo, que vai ser negociado com vocês. Mas está ali entre os 3 primeiros conteúdos, tá? Ainda aí são minhas palavras, né? Devemos ainda ter em mente que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal especializada. Então, aquele endereçamento que vocês estão acostumados lá do cível, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da Vara Cível da Comarca de Nilópolis, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, isso daí vocês vão fazer um pequeno ajuste, tá bem? Nós vamos perceber que dentro da recomendação dos manuais para a Justiça do Trabalho, deixa eu ver que eu tinha separado um exemplo só para eu mencionar, achei. Que dentro das recomendações dos manuais para a Justiça do Trabalho, esse endereçamento vai ser feito de outra forma, tá? E não tem isso daqui, Federal, Justiça Estadual, eu coloco aqui o do trabalho. Vai ser feito de outra forma. E tem 2 maneiras de fazer esse endereçamento. E eu coloco elas aqui para vocês, tá bom? O endereçamento. Ó. Assim, a correta redação do endereçamento de uma reclamação trabalhista fica sendo, por exemplo, tem manual, inclusive o que eu pauto que eu uso aqui para poder pautar os nossos encontros, que está feito dessa forma aqui, dessa segunda forma aqui embaixo. E tem outros manuais, a maioria deles, que indica essa fórmula aqui que está grifadinha de amarelo. Por que eu grifei isso de amarelo? Porque esse padrão é o padrão aceito pela FGV-OAB e por isso ele está na maioria dos manuais. Esse formato aqui de baixo não está errado. Mas como o exame de ordem atualmente é nacionalizado, né, ele é uma prova no mesmo dia para todas as regiões, para todos os estados, é complicado exigir que o aluno conheça, porque, vamos ser sinceros, é complicado exigir para o aluno que ele conheça, assim como eu, nós estamos em 2020, com 17, vou fazer 18 anos de profissão, né? Não sei, não vou saber qual região trabalhista, eu vou ter que pesquisar, tá? E ali no exame de ordem você vai ter que lidar com as informações que o caso concreto te fornece, tá bem? Então vamos lá. Então fica assim o nosso exemplo de endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz, em vez de juiz de direito, é juiz federal, porque a vara do trabalho é uma federal especializada, da, por exemplo, primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro, tracinho Estado do Rio de Janeiro. Esse é o padrão aceito pela FGV.
Outro padrão, que até é mais técnico, tá, gente? Eu não vou fazer essa crítica, não. Eu acho que ficou mais bonito, mais elegante, fica mais técnico, né? É esse padrão aqui, ó. Excelentíssimo senhor, doutor juiz federal da primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, RJ. Tem outras regiões que abraçam 2, 3 ou mais estados, tá bem? No nosso caso aqui, né, primeiro o TRT1 é o TRT aqui do Rio de Janeiro. Tá? Mas qual o padrão que nós vamos focar aqui para os nossos encontros, para a prova do Léo, para a prova do exame de ordem dentro desse nosso bizu? É esse primeiro padrão, tá? Vamos lá. Próximo item da nossa petição inicial trabalhista. Bom, é a qualificação do autor ou reclamante, tá? Vamos lá. Dada a grande quantidade de homônimos existentes no Brasil, em especial no que diz respeito às esferas de justiça, na Justiça do Trabalho, todos os tribunais regionais pátrios, seguindo a orientação, à época, feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, e eu não coloquei aqui, depois deixa eu ver se completo. Na época que foi emitida essa orientação, ela foi emitida pelo TST e também pelo CNJ. Eu vou compartilhar esse ato com vocês e vocês já devem ter visto, lido algumas leis que vem lá, considerando isso, isso, isso e aquilo, considerando tal e tal e tal critério, considerando orientação nesse sentido. Vem um monte de considerações, eles perdem lá um artigo primeiro todinho para fazer considerações, e aí depois vem com o quê? Com a recomendação real da lei. Então isso tudo vai estar lá para vocês, eu vou compartilhar esse ato 92 com vocês, tá? Bom, todos os tribunais regionais editaram normas acrescendo à qualificação padrão estabelecida pelo CPC outros elementos que individualizassem ainda mais a pessoa do autor da ação trabalhista. Vamos lá. A época desse ato, é o ato 92 de 2008, ainda vigia o CPC antigo, né? O CPC de 73. Mas os critérios de qualificação do processo civil eram os mesmos, tá? Tanto para o CPC de 73 quanto o CPC de 2015, sempre foram aqueles 8 critérios. Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF. Antes a gente contava 8, porque contava endereço completo e CEP. Quando veio o CPC de 2015, a gente passou a contar, para manter a regrinha dos 8, né, o macetinho dos 8, endereço eletrônico, endereço completo com CEP, do jeitinho que eu vou colocar para vocês nos próximos slides. Aí nós temos 8 elementos. Com o ato, né, do 92 do TRT, foram inseridos mais 4 elementos de qualificação para serem mencionados na qualificação do autor reclamante pessoa física, que seria o número da CTPS, ou seja, o número da carteira de trabalho, óbvio, né? Reclamação trabalhista, carteira de trabalho, o número do NIT ou PIS, que é o número de inscrição do trabalhador, né, na Previdência Social, é aquele número que o INSS controla, pelo qual o INSS controla o teu vínculo com eles, né? Do ato, eu vou já projetar o ato aí para vocês na tela. Vem lá que deve ser mencionado o nome da mãe, mas essa menção lá no ato ao nome da mãe já foi criticada, contra, né? Por quê? Nem todo filho é só filho da mãe. E eventualmente existe aquele filho que só é filho do pai. Mas por que o ato colocou filho da mãe? Porque não é raro, né, nós termos lá no assento de nascimento de uma determinada criança, de um determinado jovem, só o nome da mãe, e lá onde vem o nome do pai tem uma série de asteriscos, né? Porque é aquele filho não registrado pelo pai. Isso era muito comum. Só que modernamente você tem aí as crianças que são adotadas só por um homem, ou por um casal de homens, ou por um casal de mulheres, né? Então você tem diversas outras situações que devem ser abraçadas. E a conceituação lá de que deve constar o nome da mãe já foge à nossa modernidade, foi adaptada para filiação, passa a constar lá filiação. Então CTPS, NIT, filiação e a data de nascimento do reclamante, tá bem? Vamos passar aqui para o próximo slide. Então eu coloco aqui, né,
a transcrição do 319 do atual CPC e do artigo 2º, né, artigo 2º do ato 92 de 2008, que traz todos esses elementos. Daqui a pouco eu vou organizar eles para vocês, tá? E aí, Léo, um monte de coisa para ler aqui nesse slide, para eu estudar vai ficar uma bagunça. Calma que tá aqui organizadinho, ó, tá? Vamos vir para cá. 319 coloca lá para vocês que os nomes pré-nomes, nome completo, estado civil, existência de união estável, pode botar só estado civil, né? A profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, endereço eletrônico, domicílio ou residência do autor. Percebam que o 319 ele não fala sobre nacionalidade e não fala sobre o RG, sobre o número da identidade. No gabarito padrão do exame de ordem, o avaliador vai procurar esses dois elementos, então, né, coloquem ele aí nas anotações de vocês. Léo, eu estou sem caderno na mão. Tudo bem, está aqui nos nossos slides. Eu já fiz essa anotação por vocês, fiquem tranquilos. Segundo o ato 92 de 2008, estabelecendo os seguintes elementos de qualificação. Vejam que esse ato é anterior ao CPC, né, atual, que ele é de 2015, mas ele coadunava-se com o CPC de 73. Nesse sentido, vem aí o texto do ato. A petição inicial e a contestação deverão obrigatoriamente conter os seguintes dados, quando da qualificação das partes. O inciso 1º fala lá da petição inicial, seja uma reclamação trabalhista, seja uma ação de consignação e pagamento. Tá? Autor, pessoa física. Nome completo, sem abreviaturas. Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física, né, no CPF. Número de documento de identidade, RG, e respectivo órgão expedidor, número da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, número do PIS/PASEP ou NIT, número de inscrição do trabalhador no INSS, nome da mãe, aqui, ó, como eu falei para vocês, daqui passa a interpretar a filiação, e pasmem, lá no nosso núcleo de prática jurídica, isso já faz bastante tempo, acredito que foi ali em 2010, 2011, já faz um tempinho, um dia chegou pra gente uma pessoa, uma assistida, até eu acho, uma menina, que a identidade dela só tinha o nome do pai. A mãe, ela nasceu, o pai e a mãe lá, uma história, né, bem complicada lá, bem peculiar. E a mãe foi embora e o pai só sabia, tipo, que o nome da mãe era, exemplo, Alice, né? O nome é Penélope, né? Se tiver alguma Alice aqui no nosso grupo, por favor, não se ofenda. Eu pensei naquela Alice do País das Maravilhas mesmo. O filme estava passando hoje, foi o primeiro nome que veio à minha mente. Né? E só sabia, ela sabia, ó, o nome da minha mãe era Alice. Meu pai, quando foi me registrar, falou Alice. Não, mas e o segundo nome? Não sei, não tenho a menor ideia. Ninguém entendia isso. Como é que o cara, né, engravida uma mulher, mora com a mulher, espera os 9 meses para a filha nascer. A filha nasce, a mulher fica dentro de casa mais um mês. Daqui a pouco ela faz aquela clássica de filme americano, né? Vou ali comprar cigarro, já volto, nunca mais voltou. E ele ainda assim, sei lá, quase um ano com aquela pessoa, não sabia um segundo nome. Mas a verdade é, ele não tinha, tá? Eu nunca tinha visto isso acontecer e quando fui distribuir essa... Eu estou dizendo isso, foi um caso do núcleo. Na hora de distribuir essa reclamação, eu tive ali um porém, um questionamento no distribuidor, porque na época você chegava assim no cartório, com aquele calhamaço de papel na mão, e o distribuidor ele vinha com a canetinha vermelha ticando, né? Esses elementos com ato 92 numa mão, muitas vezes eles já tinham de cabeça isso daí, e vinham ticando se você mencionou todos esses elementos. Né? E falou assim, ó, cadê o nome da mãe? Só tem o nome do pai. Era muito comum a gente colocar esse nome de pai e mãe. Ah, Maria e José. Pronto, filho de Maria e José. Né? Mas era muito incomum, né? Ele nunca tinha visto, nem eu, vir ali só o nome do pai. Eu falei, ó, né, porque também, né, malandramente, né, permissa haver o uso da expressão, usei lá em preambular, né, preambularmente, requer ao juízo que, em que pese o que dispõe o ato 92 de 2008, receba presente reclamação, posto que a reclamante desconhece a mãe, somente tendo sido registrado em nome do pai, conforme documento de identidade, de identificação que ora consta, tal. E é óbvio que o juiz recebeu, mas, né, foi uma situação atípica, até mesmo porque o ato tem essa previsão aqui na linha F. Data de nascimento, endereço completo, inclusive com código de endereçamento postal. Eu acho muito interessante essa preocupação aqui que eles têm com o CEP, né, no ato, e até antes do procedimento se tornar 100% eletrônico,
Isso sempre era visto lá pelo distribuidor. Era a principal causa do distribuidor falar assim, ó, volta para o escritório, distribui isso amanhã, com o CEP eu não posso receber. Por quê? Porque ele não ia ter curiosidade de pesquisar o CEP lá, não era o serviço dele. Isso me incomodou bastante, principalmente no início da advocacia, mas fazer o quê? Tá? Se houver nome completo do assinante ou do representante sem abreviaturas. Vejam que eles usam o termo assinante ou representante, né? Porque é representante do menor e o assinante, quando no exercício do ius postulandi, determinada pessoa analfabeta, né, pede para que alguém redija essa reclamação trabalhista, alguém não advogado, redija essa reclamação trabalhista per si e assine a rogo, tá? Isso já aconteceu, mas isso é bem mais antigo. Eu particularmente não peguei essa época, só sei, né, esse termo assinante dentro desse contexto que está sendo utilizado, porque um advogado mais antigo, em certo momento, passou essa explicação para mim. Tá? Representante é o representante do menor. Tá? O respectivo número do CPF, CNPJ e endereço completo, tudo referente aqui ao assinante ou representante. Endereço completo, inclusive com CEP. E aqui está, né, descontextualizado, mas quero que vocês percebam que até aqui, ó, na linha I, tudo elemento de qualificação da parte. Vai ver aqui, ó, valor atribuído à causa. Valor da causa natural que tenha, né, numa petição inicial. Dito isso, antes de organizar essas ideias com vocês, eu quero aqui compartilhar com vocês o ato 98. Eu vou compartilhar esse documento, tá? Deixa o meu lentinho aqui carregar o ato. Né? Aqui, ó. Esse aqui é o ato 98, não, 92 de 2008. Dispõe sobre a padronização do cadastramento dos dados das petições iniciais e recursos no sistema de acompanhamento processual e dá outras providências. E aí fala lá aquilo que eu falei, ó, considerando o princípio da celeridade processual consagrado no inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Alguém está no lobby, usuário desconhecido. Vamos lá, daqui a pouco a gente resolve essa questão. Considerando a necessidade de regulamentação específica das informações necessárias ao cadastramento de iniciais, considerando que a distribuição dos processos deve dar-se de forma imediata em todos os graus de jurisdição, nos termos do inciso 15 do artigo 93 da Constituição, considerando a implantação de tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ estava ali, né, no iniciozinho do CNJ, foi muito bom assim que implantou, que eles estabeleceram uma série de metas, teve um certo, e aí perdão da expressão, que eu não quero ofender absolutamente ninguém, mas você sentia nas varas, nos cartórios, um certo desespero mesmo para tocar os processos, para poder atingir as metas do CNJ, tinha um esforço muito grande para isso, né? Algo que acho que devia, né? Eu tenho minhas considerações particulares com relação à padronização, inclusive dos horários de funcionamento das diversas esferas da justiça, mas isso é uma outra história. Tá? Um bate-papo mais informal no início de encontro presencial. Tá? Considerando a necessidade de gerenciar os dados que são fornecidos nas tabelas, considerando os termos do 133, da Carta Magna, que os advogados são auxiliares indispensáveis da administração da justiça, incumbindo-lhes a missão de contribuir, né? E vamos jogar aqui para o advogado, né? Vamos jogar para eles essa missão de contribuir aqui em alguma coisa para tornar a justiça mais efetiva e mais célere. São estabelecidas regras de padronização e está aqui esse artigo 2º que eu colacionei para vocês. Tem outras regrinhas, ó, petição inicial autor pessoa jurídica, tem uma série de documentos lá que precisam ser considerados, contestação, mas vamos lá, Léo, vou ter que lembrar tudo isso o tempo inteiro. Não, gente, a gente vai gravar uma regrinha ali pro macete, tá? Onde todos esses elementos vão ser considerados. E no macetinho, vamos decorar esses 12 elementos para a pessoa física. Se na tua prova do exame de ordem você tiver diante da hipótese que for, mas na hora de qualificar a pessoa física você utilizar esses 12 elementos, pronto, viu? Organizei. Colocar esses 12 elementos, ótimo, você vai matar a charada. Tá? Ah, mas é um recurso, não precisa fazer qualificação completa. Tá com dúvida? Tá com medo de perder ponto no exame de ordem? Coloca os 12 elementos. É muito importante aí a gente conseguir passar de cara, né?
no exame de ordem, passar da primeira vez. E o que eu fiz nesta ordem aqui, tá? Ainda vou reorganizar essa ordem de novo. Aí é coisas que eu coloco lá com as minhas palavras, né? Por favor. Tenho a devida paciência com isso, né? Muita coisa. Então vamos resumir modernizando o contexto e colocando os elementos indispensáveis trazidos no ato 92 no final da lista, para ficar mais fácil da gente decorar, né? Então vamos lá. Por quê? A gente já está acostumado, né, em razão da maior quantidade de vagas de estágio, em que todo mundo consegue com uma certa, né, com uma certa tranquilidade, estágio nos foros estaduais, geralmente em vara civil, ou em vara de família, ou em vara empresarial, ou em vara de órfãos e sucessões. Aí tem uns que conseguem lá também no estadual, mas na vara criminal tem, mas é um percentual menor, né? Ah, mas e nos escritórios? Tem mais vaga em escritório civil, tem mais vaga em escritório criminal, tem mais vaga em escritório empresarial, naqueles especializados em fazer somente juizado, né, no pequeno contencioso. E a gente realmente, trocando miúdos, fica acostumado com essa qualificaçãozinha de 8 elementos. Tá? Até a colinha dela tá ali no CPC, a molezinha. Então eu joguei nessa ordem para efeito de decorar a ordenzinha a ordem não, mas a quantidade de elementos da qualificação do autor pessoa física na reclamação trabalhista. Eu joguei assim, ó, a ordem do CPC, a ordem do cível, mais aquilo que você vai pensar assim, ó, só lá do trabalhador. O que só o trabalhador tem? Carteira de trabalho e PIS. Só tem quem trabalha. Beleza? Mais filiação e data de nascimento. Ah, é natural do ser humano. Filiação e data de nascimento. Quem gosta muito de inserir filiação e data de nascimento na qualificação é o criminalista, né? Mas vamos lá. E aí, para reorganizar isso melhor ainda, coloquei nessa ordem para poder ficar mais fácil de decorar. Vamos agora para o exemplo? Partiu o exemplo, né? Aí, ó. Qualificação do autor reclamante pessoa física. Para ficar mais organizado, para ficar mais naquele padrãozinho lá do exame de ordem, sugerimos que a qualificação siga a seguinte ordem, mas lembrem-se que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, ou seja, é importante não esquecer nenhum dos elementos. Você conta se tem 12. Contou, não tem os 12, mas você já está no endereço com CEP. E depois de escrever aqui endereço com CEP, você lembrou que esqueceu de inserir a CTPS, vírgula, né? Coloca aqui, ó, vírgula, CTPS, número, reticências. E vida que segue. O importante é ter esses 12 elementos. O avaliador vai estar procurando esses 12 elementos de qualificação. Então ficou esse exemplo aqui, ó, do qualificação do reclamante. Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, CTPS, NIT, que são os documentos, data de nascimento, filiação, endereço eletrônico, endereço completo. Há quem gosta de colocar data de nascimento e filiação aqui depois de profissão, porque diz que é mais fácil lembrar, em razão de estar próximo aqui, né, a qualificação particular do reclamante, depois vem com documento e endereço. Também não tem problema. Mas vamos lá. Contém os 12 elementos, deu 12, esqueceu de nenhum? Parabéns, vamos seguir. Beleza? Então isso aí só com relação à qualificação. Tem alguém chamando aqui. Depois eu vou dar uma adaptada aqui Aí, pronto. Tem outro slide aqui que também sumiu. Gente, perdão por isso. Acho que eu nunca comi 2 slides numa tacada só. Mas o que eu ia colocar aqui nesse próximo slide, né, antes da qualificação e aqui, partindo para as preambulares, era um slide para a gente conversar somente sobre o quê? Deixa eu abrir aqui deixa eu ver se tem aqui um documento de Word aberto, porque eu já vou fazendo isso na tela com vocês. Depois eu melhoro lá o nosso slide. Peço um pouquinho de paciência para a gente aguardar a malcriaçãozinha do Word, que ele falou que não vai responder. Tá? Beleza. Esse nosso próximo elemento, eu gostaria de tratar com vocês sobre 2 questões que são questões particularmente simples. O próximo elemento, após fazer a qualificação do reclamante, seria o que aqui? A fundamentação. E essa fundamentação da reclamação trabalhista, em princípio, vai estar lá no 840 da CLT. Deixa eu abrir aqui minha CLT para ler ele junto com vocês. Tá? 840.
Só um minutinho. No 840 da CLT, que vai falar sobre a reclamação. Tá? A reclamação poderá ser escrita ou verbal e traz outros tantos elementos. Né? Parágrafo 1º, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, tal e qual. Né? E peço que vocês também registrem, vou registrar aí, tá? Nesse nosso escrito. Mas o artigo 852-A, os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficarão submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, após a qualificação do reclamante, eu vou me preocupar. Ao redigir a minha exordial trabalhista, eu vou me preocupar com a fundamentação, essa é a fundamentação da peça processual. E essa fundamentação da peça processual será artigo 840 da CLT para o rito ordinário. Tá feio, né? Parece que tá gritando. Vamos lá. Deixa eu dar um... Acho que melhorou assim. Acho que vou ficar mais confortável com essa formatação. 840 CLT para o rito ordinário e artigo 852-A da CLT para o rito sumaríssimo. E o que vai fazer essa diferença aqui para gente? Se o valor for maior, o valor da reclamação for maior que 40 salários mínimos, rito ordinário. Se o valor da reclamação for menor ou igual, vai virar uma seta, igual ou menor que 40 salários mínimos, vai ser rito sumaríssimo. Beleza, tá? Vamos lá, mas para exame de ordem, Léo, o exame de ordem vai te dar um parâmetro para você poder indicar esse rito, ou vai te dar elementos para você fazer esse cálculo, vai ser um cálculo simples, e vai geralmente cair no rito sumaríssimo, ou vai ter alguma coisa constando do tipo, considere que os cálculos que foram fornecidos pelo contador da empresa, ou pelo contador do escritório planilha, em que os cálculos das verbas devidas ultrapassam o importe de 40 salários mínimos. Aí você vai ter o rito ordinário. Pô, gente, mas o que tem aí, né, de chato nisso? Antes da reforma de 2017, quando caía a reclamação trabalhista no exame de ordem, a gente sempre redigia pelo rito ordinário. Por quê? Porque uma das diferenças do ordinário para o sumaríssimo era que o sumaríssimo era pré-liquidado, ou seja, os pedidos já tinham que vir com os seus respectivos valores ali ao lado. O ordinário não. O ordinário nós fazíamos os pedidos, no final colocávamos aquela expressão, né? Pedidos a serem liquidados por oportunidade da liquidação de sentença, era um procedimentozinho após o trânsito em julgado da sentença, ou do respectivo acordo, se tivesse recurso, e vida que segue. E era pelo rito ordinário, nós lançávamos lá um valor maior que 40 salários mínimos para efeitos fiscais ou para efeitos de alçada. Só que, né, então vamos lá. Ainda no parágrafo 1º do 840, breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado com indicação de seu valor, e data e assinatura do reclamante e seu representante. Olha só, pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do valor, redação determinada pela Lei 13.467 de 2017, ou seja, reforma, né? Modificação da reforma. Após a fundamentação da peça processual, outro item que eu vou me preocupar, né, na redação da minha reclamação trabalhista, da minha ação de consignação em pagamento, e das minhas petições em geral, eu vou me preocupar com verbo, tá? Por que eu falo isso? Falar, Léo, pô, a gente não sabe qual verbo que vai usar para distribuir a ação? Claro que sabem, muitos acham que sabem. Mas eu conto isso em todas as minhas turmas, qualquer lugar que eu trabalho. Teve uma vez que um aluno, após fazer exame de ordem, veio com a provinha na mão. Pô, Léo, aqui passei, graças a Deus, vamos comemorar. E, pô, eu só não entendi porque que ele tirou aqui ponto no nome da minha peça. O que eu errei aqui no nome da peça? Escreveu alguma coisa errada? O que o cara tinha feito? Era tipo uma ação de indenização? Uma provinha de cível?
E o cara colocou lá, interpõe a presente ação indenizatória de dano material acumulada com dano moral. Cara, a ação não é interposta. Petição inicial não é interposta. O que se interpõe é recurso. Tá? A exordial ela pode ser proposta, promovida, ajuizada. Só que, se eu ficar com um monte de verbo na cabeça, para cada ocasião, eu vou me perder. Eu vou eventualmente confundir, como esse colega confundiu, ele perdeu alguns décimos, graças a Deus não foi aprovado, mas poderiam ser os décimos que fariam diferença entre a aprovação ou reprovação da segunda fase. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer essa tabelinha aqui, ó. Sempre faço, em todas as oportunidades, tá? Inicial. Se for inicial, qual é o verbo que eu vou usar? Propor. Eu gosto de usar ajuizar, Léo. Usa, por sua conta e risco, tá? Funciona no exame de ordem. Vincula aí. É inicial, é exordial, de qualquer gênero, você propõe. Ah, é uma inicial criminal, é uma queixa-crime. Vem propor a presente queixa-crime. Pronto. É uma inicial do cível, de indenização. Vem propor a presente ação de indenização. Ah, é uma inicial da segunda fase de constitucional. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Vem propor a presente ação direta de inconstitucionalidade. Tá? E assim por diante. Propor sempre vai funcionar para exordial, assim como para a nossa reclamação trabalhista, tá? Propor a presente reclamação trabalhista. Se for peça de defesa, se for contestação, deixa eu tentar deixar isso aqui simétrico. Se for peça de defesa, se for contestação, nós vamos usar o verbo oferecer. Peça de defesa, é lá no crime, é uma resposta à acusação, usem oferecer a presente resposta à acusação. Beleza, você vem oferecer. Por quê? Essas peças de defesa elas são oferecidas sobre autos já existentes. Tá? Terceiro verbo aqui. Se forem embargos de qualquer gênero, você vai usar, né, o verbo opor. Se for recurso de qualquer gênero, apelação, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso sentido estrito lá do penal, agravo, você vai interpor. Agora é recurso, agora eu interponho, tá? E se for remédio, você vai fazer o quê? Não fala ministrar não, que você no momento não é médico. Você vai impetrar o remédio constitucional. Precisei fazer um mandado de segurança trabalhista. Vem impetrar o presente mandado de segurança. Lá no modelo que eu uso no escritório, o advogado lá, ele promove mandado de segurança. Ótimo, está funcionando, está na prática. Ele já está com a carteira vermelha dele no bolso, né? Ele já está rico, é com ele. Nosso primeiro desafio, nossa primeira pedra no caminho aí é superar, tá? É passar pelo exame de ordem, tá? E aí nós vamos vir para o terceiro elemento aqui após a qualificação, que é o nome da peça processual. Esse nome da peça processual, qual que vai ficar sendo, vai depende do rito. Tranquilo. Rito ordinário, reclamação trabalhista. Comi um Hzinho aqui. Pelo rito ordinário. Se for pelo rito sumaríssimo, reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo. Léo, por que você está falando aí do rito sumário? Porque caiu em desuso, não cai no exame de ordem. Eu não vou nem me preocupar com ele para não tumultuar. Como eu disse para vocês, eu vou me preocupar mais com os aspectos práticos, esses aspectos práticos com os quais eu vou
me preocupar aqui nos nossos encontros de prática simulada serão aspectos prático-teóricos. Prático com olhos ao que a FGV cobra no exame de ordem e sempre dividindo alguma experiência que eu tiver de fórum com vocês para fazer a adaptação da prática real. Depois do elemento da constituição do nome da peça processual, eu vou partir para a qualificação do reclamado, tá? E aqui eu vou dar um exemplo da qualificação do reclamado pessoa jurídica. Eu vou tratar ele, ó, nome, não, desculpe, razão social, nome fantasia, se tem no exame de ordem o nome fantasia pelo menos, considerem nome lato sensu, CNPJ ou MEI, que era o antigo SEI, né, o cadastro de empreendedor individual, agora é o microempresário individual, inscrição estadual, endereço eletrônico, endereço completo, com CEP. Fez isso, não vai dar ruim na sua qualificação de reclamado pessoa jurídica. Léo, e se no meu exame de ordem caiu uma ação de consignação em pagamento? Às vezes cai. E é uma pessoa jurídica. Usa esse roteirinho aí, tá? Vamos dar uma chegadinha aqui no ato. Olha o ato. Vamos lá. Acho que eu desci muito. Contestação. Vamos tomar por base isso aqui. A qualificação do réu na contestação. Nome completo. Isso aqui é pessoa física. Deixa eu... Ué, cadê aqui? Sumiu, perdão, gente. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Aqui, pessoa jurídica. Nome completo sem abreviaturas, que é a razão social, e nome fantasia, nome completo, né? Número de inscrição no CNPJ, ou, né? Aqui ele não colocou o ou, mas seria o SEI ou atual MEI. Endereço completo, inclusive com CEP, acompanhado de cópia do contrato social, no caso de sindicato, o número do registro, coisa e tal. Percebam que na nossa qualificação, lá na nossa sugestão de qualificação, eu tenho um pouquinho mais de elementos do que eu apresento aqui o ato 92. Por quê? Porque é uma hibridização entre a prática, tá? Deixa eu colocar essa observação. Elementos sugeridos aqui são um amálgama. Escrevi errado? Escrevi. Amálgama não. Amálgama do que o gabarito padrão FGV cobra dos candidatos, da prática forense, do CPC/CLT e das orientações dos tribunais e CNJ, tá? Vou colocar isso aqui pequenininho, porque depois eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V lá para o nosso slide para compartilhar com vocês, pedindo novamente, gente, desculpas aí a vocês, porque eu fiz, foi meia culpa mesmo, eu fiz alguma besteira aí na hora de salvar os slides que sumiram ali. Sumiu o meu primeiro que eu apresentava aí, eu fazia só abertura, né? Ah, reclamação trabalhista é isso, isso e aquilo. E essa partezinha ali, que é fazer o elo entre a qualificação do reclamante e a próxima parte que nós vamos verificar aqui da nossa peça, que é a parte, né, completa, a parte preambular, lato sensu da peça processual, né? São preambulares. Aí eu vou fazer uma pequena diferença com vocês, porque quem aí, de repente, dentre vocês já está acostumado com uma reclamação trabalhista, está fazendo estágio na área trabalhista, né? Tem aí os donos de escritório que usam na petição inicial o termo preliminarmente. Particularmente, não gosto do termo preliminarmente para a petição inicial.
entendo ser atécnico, tá? Entendo estar aí contaminado com uma certa atecnia. Por quê? Porque preliminar é termo técnico a ser manejado por ocasião da contestação. As preliminares estão previstas lá no Código de Processo Civil, também existem as pré-judiciais de mérito, isso nós vamos conversar também quando conversarmos sobre contestação. Provavelmente vocês já conversaram com o professor de processo civil e com o professor de prática simulada civil sobre essa diferença entre as questões preliminares e as prejudiciais de mérito, né? As prejudiciais de mérito, elas não permitem que o processo avance porque elas são questões que são avaliadas pré-meritoriamente, são avaliadas antes do mérito em contestação, elas contaminam o mérito de tal forma que a ação não consegue seguir. E as preliminares, que estão lá no Código de Processo Civil, elas muitas vezes vão atacar aspectos meramente processuais que podem ser sanados ou não e que podem inviabilizar a continuidade daquela reclamação ou daquela exordial que está sendo atacada, ou simplesmente colocar ela numa situação de que aquela não vai seguir, mas outra vai poder ser proposta, outra vai poder ser ajuizada. No nosso caso aqui, eu me preocupo em trazer para você essas preambulares, que são umas questões com ressalvas, né? Eu chamei de pré-meritórios porque eu não quero que vocês confundam com pré-judiciais de mérito, tá? São questões, né, aspectos que o magistrado deve conhecer e decidir ao receber a reclamação trabalhista. Antes mesmo... Eita, que ficou feio isso aqui. Vamos lá ajustar o quadrinho. Antes mesmo de avaliar a causa... Deixa eu aumentar nosso quadro de novo. De avaliar o mérito da causa ou a necessidade de deferir tutelas. Por isso, elementos preambulares, pré-meritórios ou preambulares. Tem relevância com a continuidade da reclamação, são procedimentos iniciais ou uma eventual adequação ritualística. Tá? Vamos lá. Os aspectos preambulares dão conta de pedidos que têm natureza procedimental e se quer que o juiz defira ao receber a reclamação. Os mais comuns são da gratuidade de justiça, e aí faz lá que a fundamentação com 98 CPC 790, parágrafos 3º e 4º da CLT, né, redigido na forma... eu coloquei redigidos conforme reforma de 2017, porque a reforma de 2017 deu uma modificada aqui no texto do 790, parágrafos 3º e 4º, tá? Prioridade na tramitação do feito, conforme artigo 71 da Lei 10.741 de 2003. Eu coloco já o bizuzinho aqui para vocês terem essa cola com o nosso material. E esse aqui é o mais importante, tá? Das publicações. Léo, mas por que é o mais importante? Porque no gabarito padrão do exame de ordem tem sempre uma pontuaçãozinha ali se o candidato mencionou a existência de advogado, seu endereço, conforme artigo 77, inciso 5º do Código de Processo Civil. Tem que colocar. Então, nas nossas petições iniciais trabalhistas, nas nossas reclamações trabalhistas, e aí eu vou abusar um pouquinho e pedir para que vocês insiram essa preambular também na rotina de vocês de redação de petição inicial civil. Por quê? Para acostumando com o exame de ordem. Tem lá um item, né? Menção ao advogado e seu endereço completo conforme 77.5 do CPC. Tá? Mas como é que eu faço? Vou botar um mole para vocês aí, né? Claro que eu vou deixar um bizu. Tá? Então aqui, ó, preambulares exemplos. Eu trouxe 3 exemplos aqui bem práticos de redação dessas preambulares que eu menciono. Tá? Aqui, ó, da gratuidade. O reclamante afirma, nos termos do artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT, na forma do artigo 98 do CPC, ser economicamente suficiente, não possuindo condições de arcar com custos processuais e honorários advocatícios, pelo que requer, desde já, deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Pronto, matei a charada com o avaliador. Tem lá um bizuzinho, no caso concreto, que pedindo para que você faça um requerimento de gratuidade, já estabelece ele em preliminar dessa forma, você já matou a charada, vai confirmar ele lá nos pedidos, tá? Mas nunca esquecendo de usar esse termo aqui, ó, requer desde já. Porque se lá nos pedidos você dormir e esquecer de confirmar, você vai fazer o recurso de que fez o requerimento. Afinal, não fez? Esse requer aqui já não é um requerimento?
Tá no espacinho dele certinho? Não. Tá exatamente adequado dentro da boa técnica processual com a sua confirmação dos pedidos? Não, mas o argumento está feito, tem a fundamentação de estágio dogmático da análise tridimensional, ou seja, você inseriu aqui os artigos de lei, vou colocar assim, e tem o requerimento em específico. Tá? Então você não fugiu. Da mesma sorte eu faço os outros. Tá? O reclamante informa, que é menção ao advogado, né? Em atenção ao que dispõe 77.5 do CPC, que é patrocinado pelo advogado. Se não tiver nome de advogado, no caso concreto não coloca, joga reticências, com o endereço completo reticências, onde receberá intimações, notificações de todo tipo de comunicação do juízo. Pronto, prestou as informações do advogado de seu endereço, atendendo, e informou lá para o avaliador que eu estou atendendo 77.5. Léo, lá no escritório que eu trabalho, lá numa outra prática, né, me ensinaram a colocar essa menção do advogado coladinho ali da qualificação do reclamante. Posso continuar fazendo assim? Pode. Por que eu insiro aqui nas preambulares? Porque, a meu ver, eu entendo que aquele colega nosso, aluno, que não teve a oportunidade de fazer estágio, que nunca viu uma petição na vida, que de repente não vai ter oportunidade de fazer estágio até o final do curso, eu entendo que ele vai decorar melhor colocando esse elemento como um compartimento ali da petição. Porque normalmente quando a gente está aprendendo a fazer petição, procuração, todo tipo de peça processual, a gente nós criamos compartimentos, né, para encaixar, para olhar como se fosse um joguinho de montar, como se fosse um Lego, né, os elementos da inicial. E normalmente os colegas alunos que conversam comigo sobre suas facilidades e dificuldades na elaboração de peças processuais, eles falam: Léo, se eu colocar advogado lá em preambular, geralmente eu lembro. Se eu tentar fazer isso diferente, porra, para mim eu estou esquecendo uma pecinha, eu só vou lembrar quando eu terminei a prova e eu já perdi esse pontinho. Então, eu coloco como nossa sugestão desta forma. O que você sempre vai ter no preambular. Você vai lembrar que em algum momento eu vou ter que escrever preambular. Você não vai pular preambulares da tua rotina de peça processual. E quando você for escrever os preambulares, de cara, vou jogar do advogado 77.5 e pronto. É a preambular padrão para toda inicial. Tá? Ou seja, toda inicial minha vai ter preambular. Não vou esquecer e não vou esquecer do advogado. Ah, mas teve um lance lá dentro do caso concreto que era para pedir gratuidade, acabei não fazendo o pedido. Ou, de repente, não fiz a preambular da gratuidade, mas estabeleci só os pedidos lá embaixo. Você tem como recorrer. Você tem como correr atrás. Mesma coisa com relação à prioridade, né, e outros elementos. Por fim, né, para a gente encerrar nosso encontro de hoje, né, já estou aí há mais de uma hora incomodando vocês, né, vamos passar aí para prioridade, esse nosso exemplo de prioridade. Reclamante requer ao juiz o benefício da prioridade na tramitação do feito, conforme dispõe o artigo 71 da Lei 10.74103, eis que se trata de pessoa idosa maior de 60 anos. Beleza? Então estão aí os 3 exemplos de preambulares que caem com mais frequência nos exames de ordem de natureza trabalhista. Tá? Então, o próximo aqui será o assunto das tutelas. Nós vamos continuar na semana que vem com essas tutelas. Deixa eu fazer uma marquinha aqui nesse slide. Tá? Das tutelas. Vou colocar aqui. Ó. Deixa eu fazer uma marquinha aqui bem no meio dele. Depois eu apago. Continuar daqui, tá? Que é para eu lembrar no nosso próximo encontro que a gente vai continuar aqui das tutelas, tá? Ah, Léo, você ainda não vai compartilhar esse materialzinho com a gente? Hoje não, tá? Eu vou modificar, vou inserir aqui, né, esses elementos, esses slides. Peço novamente desculpa por ter, de alguma maneira, apagado os slides desse meu planejamento, mas a nossa versão final vai ficar bonitinha. Vamos voltar aqui para a nossa tela principal. Tá? Antes de continuar nosso bate-papo, deixa eu encerrar aqui as gravações para os vídeos já ficarem disponíveis, tá? Aqui, ó, conforme vocês podem visualizar, estou encerrando a gravação do Teams. Ele já vai dar a informação aqui, ó, que a gravação está sendo salva. Então vocês vão conseguir visualizar assim que a Microsoft renderizar o arquivo pelo aplicativo do Teams.